Uma pergunta muito importante que me foi feita esta semana: como observar o tempo, principalmente o tempo através da íris, que revela o nosso inconsciente e a nossa alma humana? Pois bem, essa pergunta foi feita por um colega e ele me solicitou, se possível, e é possível, nós fazemos uma análise do tempo através do Iris Make. Então eu quero que você acompanhe essa análise que nós vamos fazer agora, para que você possa tirar suas dúvidas e que seja possível você fazer o melhor atendimento ao seu paciente. Pois bem, aqui eu tenho vários pares de íris, não coloquei o nome da pessoa, até mesmo por uma questão de resguardar e da privacidade de uma pessoa. Após eu fotografar as íris de uma pessoa e transferi-la para o Iris Make, o meu processo de análise, a primeira parte que eu faço é essa daqui. Eu venho e peço para identificar a íris dominante. Como você já observou aqui, ele está me dando a indicação de ser a íris esquerda. Por que é tão importante nós observarmos a íris dominante? Porque a íris dominante me indica qual hemisfério cerebral a pessoa está usando neste momento. No caso da íris esquerda, vai me indicar que a pessoa está utilizando mais o hemisfério cerebral direito. O hemisfério cerebral direito me indica uma parte emocional, uma parte mais social, uma preocupação em torno do que está ocorrendo com as pessoas e de como ela trata e interpreta as informações que vêm do externo e o que ela reproduz do interno para o externo. Isso ocorre por quê na íris? Porque nós temos o quiasma óptico e ele faz um cruzamento aqui na cervical, dando as informações do hemisfério cerebral. Sabendo qual que é a íris dominante, eu venho nessa posição e solicito para visualizar em tela cheia, para saber aonde eu tenho o maior número de sinais e profundidade de sinais. Então eu faço essa ação aonde vai ser feito todo um rastreamento para saber como estão os sinais da íris. Vocês sabem que a íris nos revela agudo, subagudo, crônico e degenerativo. Pois bem, como é que eu identifico somente a olho nu se um sinal tem uma dessas 4 profundidades? É praticamente impossível. Por quê? Porque o nosso olhar humano ainda não chega a tanto. Vocês sabem tão bem, ou melhor do que eu, que uma abelha enxerga muito mais do que nós. Então, aqui, enquanto eu estou falando a vocês e mostrando uma íris, em menos de 1 minuto, houve esse rastreamento. Me indica que eu tenho o maior número de sinais na área mediastínica da íris. E essa profundidade está subagudo. Vai me revelar que a patologia que a pessoa está reclamando, o motivo da consulta é na parte emocional. E a área mediastínica da íris, nós temos o nosso ego. O ego social, que fica na área externa, o ego nasal, que fica na parte interna. O ego social, de acordo com cada sinal, tem um significado de como eu trato as pessoas em volta de mim. Isso é muito importante porque muitos dos pacientes, das pessoas, reclamam que são enganadas, que passam por mentiras, mas não percebem como essa pessoa reinterpreta e interpreta as informações que chegam do externo para o interno e o que ela expõe. E na parte nasal é o que eu comunico comigo mesmo, é a minha comunicação interna. Pois bem, depois de feito isso, eu venho e vou para uma outra parte, porque eu já sei aonde tem o maior número de sinais. Clico novamente na íris esquerda, faço a avaliação sistêmica. Muitas vezes é preciso fazer algumas correções, porque no transferir a imagem da máquina fotográfica ou da lâmpada de fenda, acontece de vir alguma distorção. Então você faz a correção desta íris, tá ok?
Depois disso, você faz a avaliação sistêmica, colocando os pontos e os sinais cobrindo a área da íris. O primeiro círculo nós cobrimos a pupila, que é um dos sinais vivos que nos dá a revelação do sistema nervoso central, lembrando sempre que devemos cobrir juntamente a orla pupilar interna, pois aqui nós vamos estar observando a parte fenótipa de uma pessoa. O segundo círculo, nós posicionamos sobre a banda do sistema nervoso autônomo, e o terceiro círculo, nós observamos ele junto à orla irídea externa. Feito isso, eu solicito uma avaliação. Essa avaliação, na minha opinião, tá, é um dos exames que é feito muito rápido e vai me dar aqui se houve sucesso na avaliação ou não. Operação realizada com sucesso. Eu tenho uma especialização em psiconeuroendócrino-imunologia. E essa minha especialização me permite trabalhar com a parte humana, aonde nós vamos observar a causa de um problema que a pessoa veio buscar solução. Nestes casos, a primeira área que eu vou analisar sempre é o sistema nervoso central, porque através do sistema nervoso central, do sistema nervoso cerebral, eu sei como é que está a atividade da pessoa, em que grau que ela está, agudo, subagudo, crônico, degenerativo. Se eu tenho dúvidas, eu posso vir aqui, clicar 2 vezes, e como você observa aqui em cima, ela já me dá a localização exata desses órgãos dessa área cerebral. Pituitária, sensório de locomoção, habilidade mental, quais são os sinais que tem, pressão do ego, os 5 sentidos, como a pessoa observa e percebe a vida. Porque uma das grandes dificuldades dos terapeutas na íris, porque isso é uma ciência profunda, é principalmente a localização exata dos órgãos. Porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de avaliar porque os órgãos ficam muito próximos. Se você acompanha aqui o meu mouse, por exemplo, eu estou aqui na virilha, levemente aqui, ó, fui para o lado, já estou no peritônio. Então eu preciso saber como é a localização dos órgãos. Na parte nasal, olha só, essa cripta me indica que eu estou na paratiroide. Ó, se eu for um pouco mais adentro, eu já entro no intestino delgado, brônquios e paratiroide. Tá? Por quê? Então, tudo muito próximo. Por isso que o equipamento, por isso que o que você utiliza para fazer uma consulta é muito importante. Eu digo o seguinte, você não iria num cardiologista que não fizesse um eletrocardiograma em você ou medisse a sua pressão. Então, você precisa trabalhar com toda a atenção. Então, aqui eu já coloquei, mapeei a região nervoso cerebral. Agora sim, então, nós vamos ao tempo. Vou sair daqui, vou na mesma íris, sempre trabalho com os traumas e choques através da íris dominante. A avaliação com AGER, reflexologia traumática. Essa é a terapia portal do tempo. Clico em cima, ajusto a íris. Lembre-se que eu comentei com vocês que, à medida que você fotografa ou que você usa a lâmpada de fenda, existem determinados ajustes para você fazer. Esta daqui é uma íris muito legal, porque tem um ângulo de focus baixo. Se eu tenho dúvidas na localização da banda do sistema nervoso autônomo, eu posso vir aqui e fazer ajustes de cor, de contraste, de brilho, e aí eu começo a encontrar com melhor facilidade a banda do sistema nervoso autônomo. Também gostaria de lembrar a todos que nós enxergamos, tá, com o cérebro. Vemos com os olhos, mas enxergamos com o cérebro. Então, já posicionei anteriormente, antes de fazer o contraste, as linhas verticais e horizontais. Agora eu clico aqui e vou fazer o desenho, o acompanhamento da banda do sistema nervoso autônomo com ângulo de focus baixo. O ângulo de focus e a banda do sistema nervoso autônomo
estão ligadas diretamente ao sistema neurovegetativo. A pupila me reporta ao sistema nervoso central. A banda do sistema nervoso autônomo ao sistema neurovegetativo. Todo sinal traumático que compromete os meus 3 cérebros é aquele sinal que mais se aproxima do centro da pupila. Então, aqui nós estamos vivendo a idade de 51 anos, essa senhora, tá certo? E ele me indica que a maior introflexão está aqui na idade de 39 anos. Sabendo essa localização, a idade de 39 anos, eu vou observar que corresponde a D9. É uma pessoa que tem o medo do abandono, o medo de ser preso. Esse medo de ser preso não é medo de ir para uma cadeia, mas é o medo de que alguém controle ou não deixe a pessoa se expandir ou comunicar ou falar o que sente. Toda vez que eu tenho um evento aqui, eu vou ter um reflexo daí na quinta cervical, que é o medo de se exprimir, né? De falar. Tanto que nós temos uma cripta na região da paratiroide, dos brônquios e do intestino delgado. Lembrem quando eu fiz a análise da parte do fenótipo? Então, um evento traumático, e aqui, pessoal, é fundamental, porque a íris me revela a causa de uma reclamação sintomática do paciente. Se eu tratar o sintoma de um paciente, eu não estarei dando o melhor para ele para ser resolvido a patologia dele. Eu simplesmente vou estar colocando panos quentes. Então, quando o paciente me vem com uma reclamação, eu sigo a íris, porque a íris vai me revelar aonde tocar. Então, se eu tenho essa maior introflexão nesse pequeno círculo vermelho e amarelo que você está vendo, eu vou tocar na coluna da pessoa, na D9, massagear com gel polifórmico flor de íris, no sentido anti-horário por um período de 30 segundos ao no máximo 1 minuto, até que penetre na coluna, porque quando eu penetro na coluna, eu libero a medula oblonga, que vai melhorar o meu cérebro reptiliano, límbico e neocórtex. Tá ok? Depois disso, eu coloco uma esfera de prata. Por que a prata? Porque a prata é anti-inflamatória, neurocondutora e vai, como de uma forma de acupuntura, pulsar para que eu reinterprete o evento que me paralisou. Cada sinal que é indicado pela maior introflexão tem um significado específico que é estudado no curso Portal do Tempo. Segundo ponto que eu vou trabalhar, aqui na idade atual da pessoa. A idade atual da pessoa, 51 anos que ela está vivendo, corresponde à sexta cervical. Quer dizer, eu tenho uma pessoa doente na minha frente que, além de não se expressar, com baixo ângulo de fluxo, que se impressiona com todas as situações internas e externas, possui baixa resiliência e aonde está localizado o trauma dela corresponde à energia espiritual arinâmica e vai atuar na região do ego, ok? Então, quando eu vou trabalhar a idade atual, eu vou melhorar que a pessoa não carregue a cruz dos outros e fique obsessiva frente às derrotas, não aceite uma derrota ou uma mudança de rumo. Esse é um ponto aonde nós fazemos, já na primeira consulta, a pessoa vem para consultar, tem a ficha do paciente, o motivo principal da consulta, medicamentos de uso contínuo, se a pessoa tiver, cirurgias que a pessoa já fez, e já nessa primeira consulta eu atuo nestas duas vértebras, da maior introflexão e da idade atual. Outro ponto que é muito importante é quando nós observamos a idade atual, nós estamos gerando esperança num paciente, não esperança de ficar parado, mas de esperançar, de transformar a sua vida. E a terapia Flor de Íris Portal do Tempo trabalha da idade do nascimento, tá? Quando a gravidez é de 9 meses,
E aqui na parte inferior você pode fazer uma avaliação pré-natal ou pós-natal. Nós estamos fazendo aqui hoje pós-natal. Então, imaginando que essa pessoa nasceu de 9 meses, nós observamos o tempo no sentido anti-horário até a idade atual da pessoa. Quando estudamos os gêneros humano e o tratado de relações humanas, nós podemos fazer, através da íris, seis principalmente, avaliações da parte familiar dos seus antepassados. Mas isso é um assunto mais à frente, tá ok? Então, essa é a parte como se vê, como se observa, como se analisa a íris de uma pessoa no tempo. E essa ferramenta está dentro desse programa de computação chamado IrisMake, um programa utilizado a nível mundial, tá certo? Agora, mais importante do que isso, e de forma científica, eu quero fazer algo com vocês aqui, ó. Eu tenho a íris da primeira consulta, a íris do retorno, que já foi analisado anteriormente, e eu posso vir aqui e fazer a comparação de consultas. Nós analisamos a íris esquerda, que é a íris dominante, então eu posiciono consulta 31 e consulta 32, que foi o retorno. Peço para fazer a avaliação para observar se teve melhoras, se a pessoa ficou igual, se a pessoa ficou pior. Recordem que eu comentei com vocês que eu faço psiconeuroendócrino-imunologia, então eu sempre vou observar a parte cerebral de uma pessoa. Observem aqui. Ó. Quando ela veio na primeira consulta, eu prescrevi para ela uma determinada terapia, e vou colocar para vocês. Ela estava crônica nesta parte, animação da vida, pineal, pituitária, sentido de locomoção, habilidade mental, fala adquirida, pressão do ego, 5 sentidos. Observe o retorno dessa pessoa. Nós voltamos para o agudo, estamos num caminho e melhoramos muito. Então, o que eu quero colocar para vocês? Qual foi a terapia que eu prescrevi para esse meu paciente? Vocês observam que ela tinha o maior número de sinais na área mediastínica. Então, a área mediastínica precisa da terapia, proteção e equilíbrio. Caros colegas, talvez nem todos os microciometistas irídeos, quem faz iridologia contemporânea, conheça a terapia flor de íris, proteção e equilíbrio. A terapia, proteção e equilíbrio é um conjunto de ação que trabalha desde o coração, sistema respiratório, tireoide, paratireoide, e nos defende de energias negativas espirituais, nos eleva a nossa resiliência, faz com que nós pensamos melhor. E a terapia é um conjunto de ação. Eu vou mostrar para vocês algo que eu faço, porque quando se trabalha com estoque, e está no meu horário de fazer o meu portal, um pouquinho de água, no máximo um dedo de água. A essência, proteção e equilíbrio, ela é única, possui um blend de 30 anos, juntamente com uma série de plantas medicinais. Tá? Eu posso falar para vocês as plantas medicinais, mas eu quero que você observe, porque a terapia, proteção e equilíbrio trabalha principalmente os 5 sentidos: a visão, o olfato e o paladar. Por que eu tenho utilizado a terapia, proteção e equilíbrio com água? Como falei anteriormente, é uma parte estoque, forte, tá? Que vai agir em toda a alma humana. Eu até marco junto, porque nem sempre eu consigo me lembrar de todas as plantas que tem, que trabalham a nível físico e a nível psíquico. Tá? A terapia, proteção e equilíbrio, com o blender de Fayol, contém salsa parrilha, casca de anta, canela, casca de quina, gengibre, anis estrelado, losna, cravo da Índia, noz moscada, erva doce e folhas de maracujá amarelo. Isso trabalha o corpo. Agora, quando nós vamos para a alma, a essência mãe da terapia, proteção e equilíbrio, Galanthus nivalis, a primeira planta que sai do frio e abre
o nosso consciente, Aquileia millefolium, aloe vera, Borraginia officinalis e Crataegus. Isso eu vou passar para vocês, eu ainda estou terminando a tradução. Então, recordem, visão, olfato, paladar, tato, porque a terapia flor de íris contém o gel, onde se usa um pouquinho do gel, região da parte da garganta, vocal, que vai me ensinar a me exprimir, a falar o que eu estou sentindo. Se vocês observar, e quem faz análise facial, sabe que eu sou uma pessoa tímida, nunca fui de falar muito. E com a terapia Proteção e Equilíbrio, eu me coloquei os meus pensamentos para fora. Então, massageei essa região da garganta e também a região do externo, porque quando eu coloco gel, e aqui nós estamos falando também do tato, eu estimulo o meu timo, que aumenta as minhas defesas psicofísicas e as minhas adrenais. Então eu tenho um gel, tenho um líquido e tenho uma neuroacústica. Vamos voltar novamente a observar a íris da pessoa? Essa pessoa veio consultar por um motivo muito interessante, por causa de uma depressão e a falta de sono. Então, essa íris me apresenta o maior número de sinais na área mediastínica. Eu sigo a íris, por isso que eu prescrevi a terapia Proteção e Equilíbrio. Tem uma constituição hematógena. O Ox Premium tira o muco de dentro de mim, ativa o meu fígado e trabalha na área da assertividade, na área psicológica. E uma melatonina flor de íris. Isso faz com que eu transforme a minha vida. Pois bem, eu espero poder ter esclarecido algumas coisas. Farei mais vídeos sobre o Íris Make com outras íris e tudo depende de você. Se você solicita, eu faço. Se não solicitar, não faço, tá ok? Pode parecer brincadeira, mas sou muito grato ao colega que pediu essa informação. Mais uma vez, busquem sempre sabedoria. A íris revela não só o corpo, mas a alma humana. A terapia flor de íris trata o ser humano pela indicação da íris. Essa terapia é uma terapia divina e terapia de vida. Conheça melhor a terapia do terapeuta flor de íris.